Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Aqui é matemática fácil e sem complicação. E no vídeo de hoje a gente vai começar a falar aí das equações do segundo grau. Minha câmera deu um pauzinho aí, então estou gravando sem câmera, mas daqui a pouco a gente vai voltar com aquelas mesmas configurações, beleza? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque assim o YouTube avisa você e você fica atualizado com o conteúdo do canal, beleza? Então vamos para a thumbzinha da nossa aula aí, equações do segundo grau, parte 1. Beleza? Então, seguindo aí. Vamos definir uma equação e vamos falar de dois casos bem simplesinhos aqui nesse vídeo, certo? Então vamos lá. O que é uma equação do segundo grau? Então é toda sentença que pode ser reduzida a esse formato aqui, ó. Ax² mais bx mais c, certo? Lembrando que essa é uma equação de variável x. A, B e C é o que a gente chama de coeficiente, certo? Então, A, B e C são coeficientes reais, tranquilo? Temos restrições para A, B e C? Algumas, vamos ver. Para o A, principalmente. O A pertence aos números reais, então o A pode ser qualquer número real, com exceção do zero. Então, o A tem que ser diferente de zero. É a única restrição que eu tenho aqui para os coeficientes, certo? B e C pode ser qualquer número. Decimal, fração, pode ser qualquer número real. Tranquilo? Então, vamos ver. Primeiro caso de equação, caso mais simples e que tem a resposta também mais simples. Vamos pegar um caso onde o B é zero e o C é zero. Então, ó, se o C não existisse aqui e se o B fosse zero, ia ficar 0 vezes x, que ia ser zero. Então, se eu trocasse o B por zero e o C por zero, a minha equação ia ficar assim, ó. Então, eu ia ter um número A, que não é zero, multiplicado por alguma coisa que tem que dar zero. E aí, o que a gente sabe? Toda vez que eu multiplico um número, dois números, né, e o produto dá zero, então um deles é zero. Então, no caso aqui, eu já tenho certeza que o A é diferente de zero, ó, por conta dessa restrição. Então, x² tem que ser zero. Se x² é zero, então qual número ao quadrado dá zero? O próprio zero, certo? Então, o conjunto verdade dessa equação aqui, ó, não importa o valor do A, tá? Se ele for diferente de zero, a resposta dessa equação é zero, tranquilo? Então esse é o caso mais simples aí, que dificilmente aparece, mas eu estou mostrando desde o comecinho, certo? Agora vamos para o nosso segundo caso aqui, para a gente finalizar essa aula. Lembrando que eu vou fazer bem passo a passo, certo? Vou dividir em várias aulas aí para que você entenda. Então, o segundo caso que eu vou te mostrar é quando B é igual a zero e o C é diferente de zero. Então, a gente está vendo aí as equações de um formato mais algébrico. A gente não está se preocupando muito com os exemplos por enquanto, certo? Eu quero que você entenda a equação. E aí, se você entender o conceito, você aplica em qualquer uma. Então, tá aqui, ó. B igual a zero e C diferente de zero. Então, agora só esse termo do meio vai sumir. Então, olha como é que vai ficar. Ó. Se o B for zero e o C for diferente de zero, essa equação que está aqui, ó, ela vai ganhar esse formato, certo? E aí, o que a gente faz para resolver esse tipo de equação? A gente pega, ó, muda o C de lado, né, porque o objetivo é isolar o x. Então, ó, vai ficar menos C, né? Tá mais C, mudei de lado, menos C. Agora o A está multiplicando, ele vai ter que passar dividindo. E aí você vai achar um dos motivos que ele não pode ser zero, porque se ele passou dividindo, eu não posso dividir por zero. Então o A não é zero, certo? Só para reforçar o que eu tinha falado lá no começo. Só que eu não quero saber o valor de x², eu quero saber o valor de x. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a raiz dos dois lados. E aí quando eu tiro a raiz quadrada de x², vira módulo de x. Só que a gente não escreve o módulo. A gente escreve aqui o x é igual a mais ou menos. Então, lembra que esse mais ou menos vem de quando eu tiro a raiz quadrada do x². Não tem nada a ver com a raiz esse mais ou menos. E aqui, ó, raiz quadrada de menos c sobre a. Então, o oposto de c, eu costumo ler assim, né? O oposto de c sobre a. Então, se você souber o valor do a e do c, é só jogar aqui nessa formulinha que você já acha as duas respostas da equação. Tranquilo? E aí lembrando ó, que como isso está dentro de uma raiz quadrada, c menos a tem que ser um número maior do que
maior ou igual a zero, né? O oposto de C sobre A, ou seja, o que está dentro dessa raiz quadrada, tem que ser um número positivo ou zero, certo? Se isso acontecer, a gente tem o conjunto verdade aqui dessa equação, que é desse jeito aqui. Ó. Conjunto verdade mais ou menos a raiz de menos C sobre A. Tranquilo? Então, são dois casos simples aí, depois a gente vai fazer bastante exemplos, mas agora eu quero te mostrar de onde surgem essas fórmulas aí que a gente usa para resolver equações do segundo grau. Então, esse casinho aí é um caso interessante que depois lá na frente vai nos levar em fórmula de Bhaskara, em completamento de quadrados, em soma e produto. Então, a gente vai fazer várias coisas aí. Tranquilo? Então, por hoje é só, a aula está encerrada aí. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. O que eu quero que você faça? Troca o A e o C por números e vai tentando fazer. Vai tentando fazer. Lembrando que se aqui dentro da raiz, no final, ficar um número negativo, a solução é vazia, certo? Lembra que o número que está dentro da raiz tem que ser positivo no final das contas aqui para que eu tenha duas soluções. Então, o que você tem que guardar aí? Ó? Vai trocando A e C e vai guardando como é que fica as equações. E aí você vai ver quando tem solução vazia e quando não tem solução vazia. Lembra que isso é uma condição de existência dos radicais que a gente já viu lá no comecinho do nosso curso do ensino médio. Beleza? Então, até a próxima aula. Fui. Tchau, tchau. Não esquece de deixar o like, beleza? Fui!